Oi, gente, tudo bem? Tá começando mais um Cristina Pode Tudo. E eu tô feliz pra caramba, porque essa pessoa que eu vou conversar, eu já era... Ó, quem é? Ricardo Ventura. Não minta pra ele, jamais. Ricardo, prazer te receber aqui. Prazer é todo meu. Te acompanho. Você é fera no negócio, né? Você não é fácil, não. Olha, eu vou te falar isso. Olha. Como eu te falo, você já falou isso lá nos bastidores e eu tenho que falar isso publicamente. Isso pra mim é um grande elogio vindo de você. Imagina. Alguém que já tá tanto tempo na frente das câmeras e como eu te falei, pô, que dá pra contar nos dedos de uma mão, se bobear, quantas pessoas têm essa longevidade aí sendo crer. apresentadora. Pode crer. É uma honra, eu Pô, quero aprender obrigada. muito hoje Imagina, o aqui. Ricardo é fera, super comunicador. Eu falei pra ele, você é comunicador nato. Porque a família do Ricardo, né, não era de televisão, não era nada da área de comunicação. Teu pai... Calçado, comerciante, Então, e você sempre deve ter sido super comunicativo. Isso é verdade. Não É engraçado que, tipo, não sei porquê. Você sabe que uma vez me perguntaram, Ricardo, brincavam muito por conta da minha voz, né? Ah, você mexe com locução, você tem uma dicção bacana e tal, comunicador. Eu falei, puxa, por que será? E Cristina, olha que interessante. Eu acho que tudo é uma relação de aquilo que você tem promovido ou retraído. Ou seja, de novo, é aquele comportamento que você tem pelos seus pais ou pelos seus mentores. Quem a gente fala de mentor? É avô, avó, professor. Então, quando você recebe um elogio, uma crítica construtiva, principalmente a criança, principalmente na primeira infância, você acredita naquilo. Uhum. E se você recebe uma crítica negativa ou restritiva, você também acredita naquilo. Claro. Quantas vezes, às vezes a pessoa fala assim, olha, essa daqui é minha filha comunicativa. Agora, essa aqui é muito tímida, viu? Essa aqui é muito tímida. Ó, essa daqui, nossa, é muito inteligente. Ah, essa daqui vai passando, raspando. E a criança... É comparação, né? E vai ouvindo aquilo e realmente vai construindo aquele mundo. E criança percebe tudo, né? E você pode... Porque quando você nasce, você, lógico, tirando seu temperamento, tirando algumas coisas que ninguém sabe como é que você herda, mas tanto é que se você pegar lá dois gêmeos univitelinos, mesma carga genética, mesmo pai, mesma mãe, mesmo ambiente, um chora demais, o outro não, um é mais atirado, o outro não. Ou seja, o temperamento é algo inato. Agora, o comportamento, ou seja, o comportamento social, você vai criando esse comportamento. Então, quando você nasce tirando o comportamento, não tem o que é certo, o que é errado, o que é possível, o que é impossível, o que é pecado, o que é louvável. Isso é uma construção social. E aí eu fui buscar isso daí. Eu falei, puxa vida, qual foi a minha primeira construção social que eu falava bem? Ou eu poderia me expressar, ou você era um bom vendedor, isso eu já sei que você convencia todo mundo, né? Aí eu fui puxando, eu falei, porra, eu trabalhei com vendas, tá? Porque eu nasci dentro de uma loja de calçado. Mas na faculdade eu era sempre escolhido para fazer ali os workshops, para fazer as apresentações e tudo mais. Aí fui indo para trás, monitor de sala, sempre fui monitor de sala. Mas sabe qual foi a lembrança mais antiga? Como eu morava num centro comercial, então imagina isso. Eu não tinha crianças para brincar, eu não tinha uma rua onde tinha um monte de criança. Tanto é que eu falo que eu tinha que criar amigos de vida por 20 minutos. Porque não tinha aquela criançada? Não tinha, porque imagina, eu morava numa avenida comercial. Era loja, entendeu? Ah, você sempre morou desde pequeno? Eu morava dentro da loja. Entendi, né? entendi. Literalmente... Então não era um bairro residencial, você não tinha nem os amigos lá. Exato, eu fui ter vizinhos com 8 anos, quando a gente mudou. Então a primeira infância inteira, que é do 0 aos 7 anos, eu vivi dentro da loja. Então, os meus amiguinhos, que nem eu falo, eram ou os filhos dos lojistas que vinham de vez em quando, ou os filhos das pessoas que vinham comprar. Então, eu falava que eu tinha que muito rapidamente saber se aquela criança era uma criança confiável ou não, se eu podia mostrar ali o meu gibi, meu Falcon, ou até construir uma casa ali com as caixas de sapato, se aventurar pelo estoque, de maneira muito rápida. E eu tinha muito mais amigos adultos, olha que loucura. Que loucura, né? Então eu falo que eu lembro assim, eu tô até escrevendo esse último livro que eu tô escrevendo. Por falar nisso, é o sexto livro, né? Deixa eu te dar um presente aqui, ó. Aqui, ó. Aqui estão meus 5 livros. E quando você vai abrindo, eu vou falando. Não, eu vejo entrevista, eu falei, tomara que ele leia os livros. Olha, todos os 5 aí que já estão editados. Aí você já tá no...
Olha só. Esse é o... Linguagens... esse é o último. É o último, é Esse isso é o aí, último, Introdução né? à Linguagem Silenciosa. Esse é aqui- o penúltimo, que é o Espero que você morra. E Calma, renasça até o calma. final desse livro, que Morra, às vezes não tá é o que você ali. tá pensando, né? O Esse Manipular, é o- Persuadir Milhares de Olha aí. Pessoas, que é sobre comunicação. Minha manipulação não é obrigado por ser uma coisa ruim, né? Exatamente. Uma coisa boa. Esse aqui... Comunicar, Vender, Negociar com a Programação da Linguística. E E o meu primeiro que foi o Crenças. Crenças. Esse que foi o Esse primeiro. foi o primeiro, Ai, foi de obrigada, 2009. Adorei. E aí, Amo. nesse livro que eu estou escrevendo, eu comecei a buscar essas perguntas e eu lembro que as minhas referências, por exemplo, eu lembro que eu tinha um cara que vendia vassoura, ele era cego. E eu falava, cara, como é que você sabe? E eu lembro disso, eu falei assim, como é que você sabe fazer troco? E ele falou assim, não, mas o tamanho das moedas, o Olha, tamanho das notas. A pessoa se adapta de acordo... Tinha né, um outro que eu achava que era uma criança, era um anão. E esse anão, olha que interessante isso, porque criança é muito inocente, né? E criança fala cada batatada, né? Mas é e aí sincera. né? eu Criança... falo assim, mãe, mas como assim ele anda sozinho? Ele era afiador de faca, sabe? Sei. De tesoura, Sei, essas coisas. sei. E ele era um anão. Então eu achava que ele era assim um cara. E como ele era um pouquinho maior que eu falei assim, nossa, como ele é, né, desenvolto. Então ela falou, não, ele é um anão. Tal. E minha mãe foi explicando. Minha mãe, eu sempre falo que minha mãe foi uma pessoa extremamente importante na minha vida. Ela nunca me disse não, mas ela me fazia pensar sobre o assunto. E eu muitas vezes justamente escolhia o que ela queria que eu fizesse, não por imposição, mas por argumentação. Olha, que coisa. Ele é o único filho homem, né? Porque ele tem três irmãs mais velhas e eu o mais novo. E aí eu lembro que, como eu vivia por ali, então eu vivia na banca de jornal, eu vivia no barbeiro, no bar. Observador, você devia ser sempre observador. E engraçado que era, sei lá, eu acho que era um playground em 3D. Por quê? Olha que loucura. Eu ia no barbeiro, e aí quando eu precisava cortar o cabelo, eles cortavam o meu cabelo. Depois cobravam do meu pai. Quando eu não precisava, eles fingiam que cortavam o meu cabelo. Porque eu chegava lá e falava assim, barba e cabelo. Eu fui descobrir que eu não fazia barba muitos anos depois. O que eles faziam, se eles tinham tempo? Eles passavam... Fingia, só pra fingia, né? e pegava a lâmina ali, passava do lado que, ao contrário. E eu falava, mãe, fiz barba hoje. Minha mãe falava, que legal. E eu, nossa, por muito tempo eu acreditei. Eu batia no balcão, no bar, e falava assim, eu quero pinga com groselha. Porque eu vi os caras pediam pinga com groselha. E aí eles... Isso um pirralho, né? E o que eles me davam? Eles me davam água com groselha naquele copinho de pinga. Você crente que um copinho desse aqui, ó. E você crente que tava. E eu crente que tomava pinga com groselha. E aí, numa dessas vezes, eu lembro que... Então imagina, eu vivia no bar. Eu vivia no barbeiro, eu vivia lá na banca de jornal. Lugar de ir pra pracinha brincar, pro clube. A sua pracinha, o seu clube era... E na frente era uma praça. Eram os comerciantes, né? E aí os comerciantes que tomavam conta de mim. Então, um ficava lá comigo uma hora, outros 2 horas. Cadê o Ricardo? Tá com alguém ali, aí de repente... Então sempre tinha alguém... E eu andando com o meu Velotrol, e é uma coisa muito louca, né? Isso eu fiquei sabendo depois de muitos anos. Que eu falei assim, mãe, eu andava sozinho em Velotrol. Você achava que você andava sozinho. Porque você andava até aqui, fulano te via. Você andava até ali, o outro fulano te via. Você andava até... Então sempre tinha alguém me observando. Mas você sempre foi comunicativo, né? Porque eu estava conversando com ele, assim, claro que a gente pode ser moldado, pode aprender algumas coisas, mas... Mas isso que eu quero falar. E essa é que eu sou prolixo, viu, Cristiano? A gente vai brigar, nós dois aqui. Imagina, quem fala mais, né? Quem fala mais? Mas Cristina ou Ricardo? Quem tem que falar aqui é você. E aí, a lembrança mais antiga que eu tenho era... Minha mãe me procurando, devia ter uns 4 anos. Cadê o Ricardo? Cadê o Ricardo? Cadê o Ricardo? Tipo, vamos jantar. Devia, sei lá, ser umas 5 horas da tarde, alguma coisa assim. E ela me encontra, eu em cima da mesa de snooker, de sinuca, contando piada. E eram piadas sujas, que minha mãe falava que era, mas eu não sabia. Mas que idade você tinha? Eu tinha uns 4 anos, mas eu tava contando um monte de piada, um monte de marmanjo, um monte de bêbado, me dando chocolate, me dando um monte de coisa. Conta mais! E aí eu contando, minha mãe chega e fala, você tá aí contando piada pros homens, tal, já tá na hora de ir. E me abraçou e foi embora. Ou seja, ela não brigou comigo, não ralhou e tudo mais. Então, a lembrança mais antiga que eu tenho é essa, que... Essa foi, acho que, minha primeira crença, né? Crença. O inconsciente influenciando os resultados. Que a comunicação podia te trazer essa atenção, reconhecimento. Não era um pecado, não era algo ruim, não era algo para ralhar. Então, minha mãe não me restringiu, pelo contrário, ela me elogiou. Então, eu acho que isso foi o primeiro up.
E outra, como eu tinha 3 irmãs mais velhas, então elas me provocavam muito. Provocavam para estudar, provocavam para ler. Eu lembro que eu não consigo imaginar minha mãe, por exemplo, sem um livro na mão. Olha A que minha legal. irmã sem um livro na mão. Então, essa coisa de buscar o conhecimento, de estudar, de sempre estar buscando algo novo, é algo que estava dentro da minha família. E aí, nisso, eu passei a ser vai ter que ter lá o final de ano, tem que falar o versinho. Quem ia? Ia eu. Entendi. Tem que ser o palhacinho que não sei o quê. Ia eu. Lê alto pra turma. Lê alto pra turma. Eu que lia também, que a gente lia bem, né, geralmente. Né, que a gente... E você tem uma voz mais eu sempre li muito bem também. E aí acho que isso foi tornando esse hábito e foi tornando possibilidades. E isso foi muito bacana. Então, quando surgiu, por exemplo, o YouTube, quando eu abri o canal em... Eu abri o canal em 2000. Eu abri o canal em 2006. Peraí, mas aí você já tinha livro? Não. Não, até não. Não tinha livro. Eu abri o canal em 2006 e era só de palhaçada. Tipo assim, um monte de besteira lá. Aí em 2008 eu falei assim, cara, eu quero começar a fazer um conteúdo bacana. Aí eu comecei a fazer um conteúdo mais de empreendedorismo. Então chamava Eu Posso TV, que era o nome da minha empresa, Eu Posso. Já tinha esse nome. E aí eu falava sobre venda, porque eu já tinha, em 2006, eu já estava há 16 anos no mercado. Porque eu assumi a loja falida, aconteceu uma coisa muito... Meu pai devia para agiota, então ele pegava dinheiro de um agiota já para pagar outro. Então de inúmeras vezes que meu pai quebrou, a última vez foi muito forte. Tanto é que isso foi em 91, né, quando ele meio que largou a mão, tipo, até saiu de casa, foi uma coisa meio traumática ali. Imagina. E aí eu assumi a loja, assim, da noite pro dia, eu tinha 20 anos de idade, e ela devia $100 mil, a gente faturava $20 mil, Uau. e eu tava com estoque defasado e tinha 800 títulos protestados. Meu pai. Não era nem 802, nem 798, eram 800 títulos protestados. E eu com 20 anos. E o homem da casa. Né? Exatamente. Então, tipo assim, vai que é tua, Tafarel. Vai que é tua, Ricardo. E aí, tanto é que, olhando esse cenário hoje, jamais eu colocaria a mão naquilo. Eu falo assim, cara, é impensável, não tem solução. Mas ali era o nosso sustento. E aí eu fui usando o que eu sabia. Eu fazia administração à noite, fui colocando ali. Já tinha estudado um monte de coisa aos 13, 14, 15 anos sobre Lia Coca, que humorista, Ricardo Semmer. Você foi curioso, né? Na realidade, assim, eu queria ficar rico. Vou ficar rico. Por quê? Porque para mim tinha uma relação muito forte. A gente sempre passou necessidade. Era muito louco isso. Meu pai, ele tinha loja, mas ele não sabia o que fazer com o dinheiro. Ele até ganhava, mas era extremamente mal administrado. Porque ele bebia também. Então, aquela coisa de mistura bebida, aí mistura, de repente, você larga a mão de uma coisa, de outra. E aí a gente nunca... Fala, vou ser rico, não interessa, mas eu vou ser... Para parar com as humilhações. Era tipo assim, eu queria ter dinheiro para parar com as humilhações. Humilhações de ver... Eu vi cara botando arma em cima da mesa, dando tapa na cara do meu pai, humilhando minha mãe, falando assim, põe suas irmãs para trabalhar de prostituta, que não era a filha, né? Põe suas filhas para trabalhar de puta para me pagar. Então teve umas coisas assim que eu falei, caraca. Que te marcaram profundamente, claro. Aquela coisa de você conseguir comprar uma peça de roupa uma vez por ano. Não era peças. Então eu lembro de, tipo, a gente, olha, você vai comprar uma calça ou você vai comprar uma camiseta uma vez por ano. Não é? Tipo, ainda mais que o meu aniversário é no dia 18 de dezembro. Então imagina, ganhava um presente só. Então, ainda perto do Natal, ainda era uma semana, antes do Natal. E aí isso tudo me fez essa coisa de tipo, não, eu quero. E realmente eu trouxe muita coisa da faculdade, trouxe. Por isso que às vezes eu fico pé da vida quando as pessoas falam, mas tem algum tratado científico? Mas existe a aprovação da academia? Eu falei, amigão, metade do que eu fiz foi realmente o que eu aprendi na academia, mas a outra metade foram pessoas que não sabiam nem ler e nem escrever. E me ensinaram coisas pra caramba. A tua vivência, você está passando a tua vivência, né? Eu tinha ali vendedores que tinham de experiência de venda o dobro da minha idade de vida. Imagina. Ou seja, eu estava com 20 anos, tinha cara ali que tinha 40 anos de experiência de venda. Olha. Então, de venda, de administração. Tanto é que eu falo que eu tive na vida, sabe aquele livro Pai Rico, Pai Pobre? Eu tive na vida. Meu pai foi o pai pobre e meu sogro foi o pai rico. Tanto é que, olha como ganhar dinheiro é uma mentalidade. Você casou cedo? Não, eu casei com 28, eu acho. 28 para 29. Alguma coisa. De 28 para 29. Casei Só que quando eu comecei a namorar com a Adriana, foi em 91. Então foi logo depois que eu assumi a loja, quebrada.
Só pelo fato de eu começar a namorar com ela, o dinheiro começou a aparecer. Foi impressionante. Porque o pai dela tinha uma outra mentalidade completamente diferente em relação a dinheiro. Então, eu olhava a minha casa, eu olhava a casa dela, eu falava assim, gente... Por que vamos fazer igual, olha como é diferente, como eles tratavam com o dinheiro. Você entendeu? E aí é que foi a junção, não só o que eu aprendi com meu sogro, mas muito também, como eu disse, com vendedores, Claro, com os representantes. Então, eu falo que eu tive a parte que os representantes cuidavam de mim enquanto criança, depois eu tive os representantes cuidando de mim enquanto já um jovem adulto ali, tinha 20, 21 anos, me ensinando como administrar uma loja. Só que na prática, dizendo, Ricardo, vai por aqui, vai por ali, faz isso, faz aquilo. Meu tio também, meu tio era gerente do meu pai, me ensinou muita coisa também. Então eu falo que você desmerecer o empírico, você desmerecer a faculdade da vida, é muita crueldade. Porque, nossa, como eu digo... Conta muito, né, a experiência da gente. Agora, Ricardo, até então, você ensinava as pessoas, olha, gente, para vender, né, isso. Agora, quando foi que você... Esse negócio não minta para mim, já falou, ai, meu Deus do céu, não posso mentir na frente dela. Quando é que você começou a perceber? Claro que isso tem que partir de uma pessoa muito observadora. Olha que legal. Para você... Né? Você estudar alguém. Então, você... eu falo que desde lá, quando eu era molequinho, lembra que eu falei, porra, eu tinha que identificar muito rapidamente quem que era o garoto que era mais bacana e sacana, ou até como eu vivia ali na rua, como você falou, tinha uma praça ali, e tinha os moleques ali que eram mais malandrinhos, que roubavam mesmo e tudo mais, então você tinha que bater o olho e saber, porra, esse aqui é legal, esse aqui não é legal, esse aqui eu tenho que me proteger, esse aqui não, esse aqui é uma pessoa que eu posso confiar, essa daqui eu não posso dar a mão. Imagina, eu tinha 4, 5 anos, andava na rua sozinho, né? E depois, quando isso vai crescendo e você vai percebendo que você... Ó, eu lembro uma vez que eu falo que foi meu segunda virada de chave. A primeira a comunicação te traz reconhecimento, agrega, as pessoas riem, as pessoas se divertem. Se você é uma pessoa comunicativa, você atrai pessoas. Depois, o conhecimento, ele vale alguma coisa. Então, por exemplo, eu não era o típico CDF. Eu estudava muito, eu passava sempre de ano no terceiro bimestre. Ótimo aluno, sempre foi bom sempre. Só que eu não era do fundão. Ou melhor, eu era do fundão. Eu sei, sabe você ficava primeiro da primeira eu não era da Vieira, eu era do fundão. CDF. Mas eu era o CDF, só que da bagunça. E até hoje, eu tenho amigos que até hoje a gente se fala, que eu falo assim, cara, que loucura era essa? A gente éramos estudiosos, a gente gostava muito de estudar, passávamos de ano, somos todos bem-sucedidos, mas a gente era do fundão, da bagunça, justamente da zoeira e tudo mais. Mas como eu não tinha grana, lembra disso? Então eu passei aquela juventude sem grana. Mas eu percebi que quando você fazia bons relacionamentos, você não precisava ter a grana, mas você usufruía por conviver com aquelas pessoas. Às vezes é melhor um bom relacionamento do que você ter grana, né? Então relacionamento é importante. Então eu falo, eu tive uma infância extremamente divertida, porque eu falo que eu tinha um playground em 3D, né? Eu me divertia ao céu aberto. Na juventude, eu passei férias em todas as praias que você pode imaginar, né? Então, desde aqui de Praia Grande até o litoral norte, até Ubatuba, até Rio de Janeiro. E tudo sabe como? Porque as pessoas falavam assim, não, vamos levar o Ricardo, vamos levar porque ele é legal, ele é bacana, ele é confiável, ele é um garoto que ele integra. Comunicativo. Eu dava aula particular muitas vezes. Olha. Eu cheguei, eu lembro disso, eu voltando da escola, e eu voltava de carona com uma senhora que ela tinha 2 filhas, aí ela trazia as 2 filhas, eu, mais a outra menina que morava perto, então era em 5 dentro do carro. Eu lembro que ela falou assim, ô Ventura, já me chamam de Ventura, ô Ventura, em quantas matérias você ficou? Eu falei, não tia, eu já passei de ano. Eu lembro que ela falou assim, como assim você passou de ano? Eu falei, já passei. Ela falou, essa daqui tá em 3 matérias, aquela aqui. E eu paquerava uma das meninas. Eu falei assim, olha, tia, se a senhora quiser, eu dou mais aulas. Eu dou umas aulas aí e tal. E aí, esse lance, e eu lembro que, tipo assim, eu ficava ali com as meninas inclusive até mais novas também, e era tipo assim, vocês vão estudar? Tá bom. E ela ia, às vezes até ia fazer compra, e eu ficava... Então existia uma confiança muito grande. Até porque também, eu acho, por conta da religiosidade. Eu estudava em colégio de freira, minha mãe foi catequista. Também. Então, eu queria ser padre. Chegou a pensar? Eu pensei em ser padre.
Eu só desisti que eu descobri que depois o padre não podia fazer besteirinha. Aí eu falei assim, pô, mas não pode fazer besteirinha e tal? Não, não pode. O padre não pode casar. Eu falei, então não quero. Então não quero. Mas... Vou continuar religioso, mas não como padre. Então eu percebi que a comunicação, ela tá em tudo. E a análise tá em tudo. Então você vê a oportunidade, você saber onde que você pode pisar, onde você pode... Como você fala assim, você foi um sobrevivente, acho que de todos muitas nós somos, coisas. né? Quer dizer, crianças, a gente... Depois, aí você me perguntou, e depois na parte comercial, imagina, negociar 800 títulos. Foram 800 negociações. Nossa, muita coisa. Isso nos 2 primeiros anos. Depois você passa a vida negociando. Você pegou só porrada, né? Só porrada, 800 títulos. Que eu tive que negociar juros, negociar prazo, ir atrás de toda essa documentação e tudo mais. E aí, eu comecei a dar treinamento de venda, primeiro para minha equipe, aí depois um fornecedor que foi da New Skate Shop, ele sabia que eu era da New? Da New, que é do Abraão. Aí ele falou, eu sei que você dá uns treinamentos aí e tal, e eu vou fazer um meet de venda, você não quer dar uma palestra para mim e tal? Eu falei, Abraão, não, palestra é chato, eu dou treinamento de 2, 3 dias. Não, mas eu pago. Eu falei, opa, isso muito me interessa, né? E aí eu produzi a palestra para ele, foi muito engraçado que eu produzi a palestra para ele, falei, Abraão, tá aqui a palestra. Aí ele falou, tá, quanto é que você vai me cobrar? Isso 2016. Eu falei, eu quero R$2.000. Aí ele falou, você tá louco, você faz isso de graça, eu sei que você faz. Eu fazia mesmo. Eu até pegava outros amigos ali que eram até, entre aspas, concorrentes e ensinava e tal. Aí ele falou assim, eu vou te dar R$500. E eu falei, tá bom. Aí ele falou, em boné. Eu falei, tá bom. Em boné é ótimo. O meu primeiro cachê foi R$500 em boné. Era bonito, pelo menos, o boné? Não, porque eu tinha loja de surf. Então, boné pra mim girava... O Nil era uma... nessa época eu já tava bem. Imagina, 2016. Eu comecei em 91. Você não tava nem mais de sapato, agora já tava em... Eram lojas de sapato e de surf também. Então eu já tinha aumentado, ampliado. E aí eu comecei a dar treinamento de venda. Comunicação e venda. Que é esse livro aqui. Cadê? Esse aqui, ó. Esse livro se transformou... É a compilação do treinamento. Esse foi meu segundo livro. Aqui, então esse foi 2009 e esse 2010. E aí, eu comecei a produzir conteúdo para a internet. Aí, e olha que interessante, eu comecei a produzir, Cristina, em 2008. Me descobriram em 2013. Então foram 5 anos. Eu lembro que uma vez eu virei para minha assistente e falei assim, será que alguém assiste isso aqui? Como é que os vídeos, quais os primeiros vídeos que você começou a fazer? Então, 2008, no caso? De empreendedorismo, venda, comunicação e tudo mais. Aí me chamaram para fazer uma pontinha na Mulheres, na Gazeta, com a Kátia Fonseca. Kátia Fonseca, que está na Band. Exato. E o Ricó era o diretor, que hoje é o marido dela. Aí eu comecei a fazer ali uma pontinha, daqui a pouco era roda de homens. E no primeiro dia que a gente foi, a gente deu, acho que... Mas o quadro era o quê que você fazia? Era roda de homens, então era assim comportamental. Todos os assuntos. Tinha um assunto. O assunto é esse, pá, vamos discutir. E aí era para ser meia hora. A gente ficou, acho que foi 1h30. Teve um dia que a gente ficou a tarde inteira. E nisso a gente ficou 1 ano fazendo roda de homens. De 2008 a 2009? Não, 2013. 2013. 2013 inteirinho. No final, o Ricó falou assim, cara, eu quero... Não, aí eu cheguei pro Ricó, olha que loucura. Eu cheguei pro Ricó e falei assim, vamos fazer um programa de empreendedorismo? Peraí, esses livros até 2016 você não tinha escrito? Não, eu tô falando 2006, não era 16. Bom, eu falei, acho que eu falei errado. 2016, não, 2006. Tá, 2006. Aí 2006, 2008, aí 2013 eu vou pra Gazeta. Tá. Aí, no final do ano, eu cheguei pro Ricó, falei, Ricó, na realidade eu falei com o Renatinho, que tá na Gazeta também agora, o Renatinho. Era produtor, diretor. Eu falei assim, pô, cara, eu quero fazer falar sobre empreendedorismo, venda, pegar dúvidas da galera, tipo, desde da boleira até o cara que tem loja, pra gente fazer esse remaker, né? Remontar ali o que a pessoa fez pra pessoa ganhar dinheiro. Né? Porque eu tinha uma... Porra, eu já tava com... Isso eram 13... nós estamos falando de 90 e pouco. Eu já tinha 22 anos de experiência tocando loja. Eu falei assim, vamos fazer isso aí? Aí, mostra pro Ricó. Aí, catei todo o projeto. Ricó, vamos fazer assim, um programa que vai receber ligações, vamos filmar, vamos fazer aquilo, tudo, tá? Aí ele, então, cara, você já viu Light to Me? Eu falei, eu vi, Ricó.
Sabe o que é o Lie to Me? Não. Que é a série Não Minta Pra Mim. Ah, a série, mas eu não vi essa série. É, aí em português era Não Vocês Minta viram? Pra Mim. E a série chamava Lie to Me, que é Minta Para Mim. Eu falei, então, Rico, eu vi e tal. Ele falou, você consegue fazer aquilo? Eu falei, consigo, tal. Mas eu percebi... Claro que eu já vi, já estou desligada. Claro que Aí- eu já vi. aí eu vi falei- há pouco tempo com meu filho, inclusive. Que o cara começa a ver se a pessoa, essa pelas pessoa expressões e nossa, tal. nossa. Aí eu falei, pô, cara, eu queria... Nossa, falei hoje com meu filho Mas eu sobre percebi isso. que ele queria lançar aquilo de qualquer jeito. Eu falei, tá bom, Rico, vamos lá, vamos fazer. E aí o Não Minta Pra Mim nasceu na televisão. Tanto que hoje, quando eu falei que ia bater um papo com Ah. você, me falou, amor, lembra aquele seriado que a gente viu? É, o seriado. Não, Ricardo, não sei o que. Aí, em 2014, eu lança o quadro dentro do programa Mulheres, chamava Não Minta Pra Mim. Tá. E aí eu começo a fazer análise ali e tudo Aí mais. você viu que tava um maior sucesso. Era você para falou, fazer uma vez só, a gente ficou acho que uns 4 meses, alguma coisa assim, fazendo. Aí depois descontinuou, não sei se é porque ele já estava, acho que ele já estava indo para Bandeirantes, aí foi para Bandeirantes, alguma coisa assim. E aí eu parei. Você falou, opa, tá na Isso, hora. não, em 2014 eu parei, falei, não. Mas beleza. você já tinha sacado que o saquei assunto que- era bom, é. né? Que o negócio era bom. Aí em 2016, eu usando o mesmo canal, eu começo a fazer análise. E aí eu começo a fazer análise, por quê? A primeira análise foi da Patrícia Leles. Não sei se o pessoal lembra que foi... ela falou que teve um caso com o Feliciano, o pastor Feliciano. Ah, do pastor Feliciano. E aí eu falei, olha, ela tá mentindo por conta disso, outro, eu não tô acreditando no que ela tá dizendo. Primeiro, vamos com o primeiro mito. Ah, Ricardo, é possível você afirmar que a pessoa tá mentindo? Não, é claro que não. É. Mas você fala, Tem essa indícios, comunicação, porque tudo é comunicação. A mentira é uma comunicação falsa. E você vê que tudo, aí os pontinhos vão se ligando, a minha vida inteira foi estudando comunicação. A minha vida inteira. E aí, para fazer esse upgrade, de você perceber se a pessoa tá com uma comunicação Meio com ruído, né? meio com ruído, É. foi um pulinho. Aí eu falei, cara, aqui tem coisa. Eu não acredito no que ela tá falando, blá, 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 blá. Uma semana depois a polícia foi lá e falou, cara, ela é uma mitomaníaca e tal. E aí estourou. Esse vídeo... Mas acho que estourou mais que o negócio da Camila Pitanga, Sim, não foi? então, o primeiro vídeo que da estoura novela, foi da Patrícia Leles. Porque imagina, meus vídeos, eles tinham... Ele que foi, vamos dizer, esse vídeo que foi o Até precursor. então, eu tinha 1.000 visualizações, 350 visualizações, 2.000 visualizações. Aí, de repente, 100.000 visualizações em 7 dias. Eu falei, pô, aí tem um negócio. Aí foi quando eu falei, aqui tem negócio. Opa. Aí eu comecei a fazer toda semana um vídeo. Aí logo... Falando sobre isso. Falando sobre É. isso. E aí ensinava, fazia análise. Hoje a gente está com mais de 450 análises. Nossa. E aí, as mais emblemáticas. Aí foi da Camila Pitanga. Essa bateu 1 milhão em 3 dias. Foi um absurdo. Quando o ator, lembra aquela novela, não me lembro da Do novela. quando ele faleceu. Domingos Montanhês. É. E aí eu falei, olha, tem coisa aqui que ela não quer lembrar, tem coisa que ela tá falseando, tal, tá escondendo, blá, blá, blá. Então, foi lá pra cima. E aí, realmente, a gente ganhou muitos inscritos ali. Teve outros, teve do pastor Felipe Randerich, que ele estava sendo acusado de pedofilia. Eu falei, cara, eu não acredito nessa acusação por conta disso, eu tô acreditando muito mais nele. Depois de 3 anos ele foi absolvido, que não tinha nada ali Provas. daquilo de provas. Teve da Bel para Meninas também, que massacraram a família da menina, acabaram com o canal da menina. E depois eu falei, cara, não tô vendo nada de narcisismo, não tô vendo nada do jeito que estão dizendo, né? Essa coisa de bater, de humilhar e tudo mais. Eu vejo sim uma mãe, eu falei que era uma mãe com síndrome de Paquita. Eu falei, uma mãe que realmente ela quer aparecer muitas vezes junto com a filha, mas uma mãe que está maltratando, não. No fim, foi conselho tutelar, foi bate, foi todo mundo e ninguém achou nada. Outros, teve uma menina que foi o caso do Tainá, que todo mundo dizendo, olha, a menina foi sequestrada, meu Deus, o que está acontecendo? Eu falei, cara, isso isso é paixão, isso aí daqui a pouco eles estão de volta. Aí apareceram de volta e o delegado falou, olha, veja bem, vamos deixar o casalzinho em paz. Tanto é que quando o cara volta, o cara que foge com a Tainá e o bebezinho, e quem foi pra polícia foi o traído, né, o marido traído. E eu falei, esse cara é um 171, esse cara tem uma persuasão muito grande. Quando ele volta, esse cara que fez a reclamação, que a mulher tinha sido sequestrada, se separa da mulher e faz uma dupla sertaneja. Como é que você sabe com o sequestrador? Pessoas, no caso, tem alguma coisa, ruído na comunicação? Ele claro, o gestual da gente é importantíssimo, Sim. né? Olhar, né? Como é que acontece? É quebra de padrão, Cristina. Então, todo mundo tem um padrão, todo mundo tem uma forma de se comunicar. Então, tem gente que se comunica
gesticulando, tem gente que se comunica sem se gesticular, tem gente que é mais expressiva, tem gente que é mais plácida, tem gente ela tem um vocabulário muito mais elaborado, outros são um vocabulário, às vezes, até com um monte de gíria. Fala rápido, tem gente que fala rápido, tem gente que fala devagar. Tem tom de tonalidade. Tem gente por isso fala, que é difícil. Tem gente que fala baixo. Já viu que tem pessoa assim, olha, eu gostei muito aqui. E tem gente que fala gritando, fala alto. Então, quando você está estressado, ou seja, quando você vai mentir, isso é normalmente... Olha aí, gente, atenção vocês. Isso. Eu acho que mentira faz parte, né? Agora. Até mentira que faz parte da nossa vida. Claro. Mas atenção, se você estiver traindo tua namorada, se você estiver traindo teu namorado, enfim. Por isso que a pessoa que vai mentir, muitas vezes ela treina para mentir. Mas qual que é a grande sacada? Treina, claro que treina. Vou falar isso, blá, 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 blá. Então, o que acontece? Normalmente, para você pegar quem tá mentindo, ou seja... Vamos falar em caso de namorado. Por exemplo. Então, vamos lá. Naquele dia específico, você já tá desconfiada, você já tá vendo que tem alguma coisa estranha. E aí, ele muda o padrão de comunicação. Então, naquele dia, ele já chega falando rápido e ele fala devagar, ou vice-versa. Diferente. Né? Você pergunta, ele traz assuntos, às vezes, satélites, ou seja, que pergunta uma coisa muito específica. Como é que foi o trabalho? O trabalho estava bom. Inclusive, o seu José. E aí já fala do seu José, em vez de falar coisas específicas. Disfarça, né? Vai para outro assunto. Exatamente. Então, como é que você pega? Então, vamos lá. O cara foi lá, olha, eu fui jogar bola. Se você perguntar, como é que foi o jogo? Foi bom. Por exemplo, vamos fazer um bate-bola aqui. Imagina que se eu eu falei, olha, Cris, eu fui jogar bola. E você tá falando assim, acho que ele não foi. O que você perguntaria pra mim, normalmente? Quantos gols você fez? Eu fiz. É isso aí, não, vamos lá. O que você pergunta? Você tá desconfiada. Somos um casal. Se você nunca fez isso. Cristina, cheguei aqui, fui jogar bola e tal. E aí você fala, esse cara não foi jogar bola. Mas você pergunta pra mim, e aí? Quantos gols você fez? Eu vou falar, eu fiz 3 gols. 3 gols. E vem cá, você foi com quem? Com o pessoal do trabalho? Sim, foi o Almir, foi o Orca, foi o Testão. Nossa, você nunca falou desse cara pra mim? Não, o Testão. Almir, claro que você... Almir, o Orca, o Testão. Almir. Olha, esse Orca você nunca falou. Não, você foi com amigos novos, então? Não, são de sempre. O que mais você ia perguntar pra mim? Eu já ia ficar desconfiado. Na minha coisa, você já tinha me traído na cama com 3, Olha o que acontece. Normalmente... eu já tinha... Olha que tá, Cristina. Você fez perguntas pra mim que a gente, quando a gente fala da estudo da narrativa, que são perguntas óbvias. Por mentiroso, é pergunta óbvia. Que é, quem tava lá? Quanto que você fez quem fez gol? Meu Deus, então me ensina. O que você conversou? Agora, imagina se eu faço uma pergunta satélite. Fui jogar bola, tal. Sabe aquela senhora ali do cachorro-quente? Ela falou que ia levar uns panos de prato. Você chegou a ver se ela tava lá com os panos de prato? A pessoa já para, né? A pessoa pode falar, mas sei lá. Você fala assim, cara, mas vocês não foram no bar lá? Você falou que você foi tomar cerveja? Ele disse pra gente que ia agora começar a trocar o piso. Ele trocou o piso? Ou você veio por onde? Mas eu vi aqui no rádio que tinha um bloqueio. Como é que você veio por aqui? Então você faz perguntas satélites. Você não faz perguntas que são corriqueiras e óbvias para eu treinar. Você faz perguntas que podem trazer para a pessoa pensar, não, tal. E se nesse momento, nessas perguntas, nessa situação, muda o padrão, não, como assim? Quem? Como? Não sei, peraí. Responde como uma pergunta, muda a tonalidade de voz. Sempre se responder com uma pergunta também dá uma confundida, né? Porque você vai ganhar tempo. Aí você fala, então quem faz isso 100% está mentindo? Não! A pessoa pode realmente estar nervosa, a pessoa pode estar estressada, a pessoa pode ter ido jogar bola e ficou conversando com um amigo que estava lá quebrado, pensando em se matar. Então tem várias coisas que você mente para não trazer problema muitas vezes para dentro de casa. Às vezes você está mal no seu negócio, você está mal nas suas vendas ou e você como é que foi? Não, tá tudo bem e tal. E você falou, opa, tá estranho, essa resposta não tá normal. Mas por quê? Porque na cabeça da pessoa, ela tá pensando nos 4 Qs. O que é isso? O que de fato aconteceu? O que eu quero contar? O que o meu corpo está passando nesse exato momento, porque daí você fica todo incomodado, tipo, você tá mentindo, você fica incomodado, porque você quer saber se você está passando congruência, e você olha muito para a pessoa, o que essa pessoa está achando? O que essa pessoa está me trazendo de informação, se ela está acreditando ou não? Então é tanta coisa que eu tenho que pensar quando eu estou mentindo, porque mentir dá trabalho. E aí, né? E aí é que dá a coceirinha na cabeça, é aí que dá a formiguinha no banco, é aí que dá o gesto apaziguador.
Aí que molha os beiços, aí coça a barba, aí põe a mão no peito, você entendeu? Pega aqui, tal, vê a unha. Aí você fala, então toda vez que vê a unha, tocar aqui. Não, mas isso já é um indício. Então, se você já... Mesma coisa. É no relacionamento. Eu já estou com indício. Eu já estou desconfiado. Você vai começar a ficar muito mais atento nessa comunicação. Numa mesa de negociação. Você começa a trocar ideia. Você começa a negociar. Você vê o padrão das pessoas. Você fala, então, mas você vai me garantir que a entrega vai ser realmente antes do... Não, claro que vai. Claro que nós vamos fazer. Com certeza. Aí você fala, opa, por que essa pergunta incomodou tanto? Por que ele estava num padrão de resposta, aí de repente naquela pergunta direta, né? E o cara se coça, se afasta, vai pra cá, coloca alguma coisa na frente, toma um copo de água, põe um objeto entre ele e a pessoa. Então são essas coisas que são muitas, que você começa a... Então não é um jogo que nem sabe aquela situação de tipo assim, sonhou com água e um sapo. É porque você vai ganhar dinheiro. Sonhou com o cachorro mordendo o seu pé. Que significa? Não tem isso, não tem o significado do movimento. Você tem um parâmetro de comunicação que se alterou de forma abrupta, que você fala, opa, aqui tem coisa. E aí você vai investigar. Se é um relacionamento, você de repente vai dar uma perdida, você vai ligar, você vai fazer alguma coisa. Se é numa negociação, você vai fazer mais perguntas sobre aquilo, você vai botar em contrato. Se é numa anamnese, onde eu estou tendo uma aceitação muito grande de psiquiatras, médicos, psicólogos, terapeutas, psicanalistas, porque na hora que você está conversando com a pessoa, às vezes ela está mentindo por vergonha. Dona Maria, a senhora está fazendo o que eu pedi? De andar 2 vezes por semana? Tô sim, doutor, tô. Tá mesmo, Dona Maria? Você entendeu? Então você pegou... Às vezes a pessoa tá com vergonha de falar que não tem grana para comprar o que ele mandou comprar de medicamento, ou de frutas, ou... Tem vergonha de falar. Tem vergonha de falar. Você entendeu? Eu tive agora um feedback muito interessante, ontem, inclusive, que falou, Ricardo, imagina, a minha esposa é psiquiatra. Então, ela receita remédios, né? Antidepressivos, remédios. Exatamente, que são químicos, são remédios químicos. E a pessoa já é dependente química. Imagina você juntar uma química com a outra, pode dar errado. Então, às vezes, você tem que acreditar ali naquele depoimento. Então, você fala, você parou de usar cocaína? Não, parei, doutora, parei. Aí você fala, opa, será que parou? Repetiu 3, 4 vezes, se afastou. Porque às vezes a pessoa fala, não, parei. A gente fala, repete, né? Muitas vezes. Então isso é um dos indícios. Então imagina, para um psiquiatra, para uma pessoa que vai receitar química para aquela pessoa, porque remédio é química, ela precisa saber se realmente ela pode acreditar ou não naquele paciente. Porque pode dar errado o que ela está fazendo. Fiz há pouco tempo ali aula para juízes. Para quê? Para ter um interrogatório eficaz. Já te falaram assim, Ricardo, eu sou tímido para azarar enfim, cara, né, falando. Entendi. Porque o negócio de internet, as pessoas ficam muito ligadas, né? Isso. Entende? Quando é pessoalmente, aí, né? Certo. E tem muita gente tímida. Sim. Né? E geralmente o homem que chega, logo mudou, claro, mas geralmente o homem quer chegar na mulher e quando não consegue, como é que faz para ter aquela timidez para ele falar, gente, eu não posso, eu tenho que para vencer essa timidez. Legal. Você tem alguma dica? Tem sim. Inclusive eu tenho um curso online que chama Linguagem Silenciosa da Sedução, que está muito mais em se reconhecer do que truquezinhos de toca aqui, ou fala isso, ou segue essa sequência. Não, é muito mais você entender, primeiro, quais são os seus diferenciais. Todo mundo tem diferencial. Não existe um padrão só de conquista. Não existe um padrão só de pessoas. Então, quando você, primeiro, se reconhece e a pessoa é tímida, ela primeiro vai falar, opa, eu não preciso... Sabe o que acontece do tímido? Ele sempre se compara com alguém. Ele se compara com ou fisicamente, ou estrategicamente, ou quando a pessoa tem uma desenvoltura. E aí ele sofre por antecipação. E se a pessoa não continuar o papo? E se a pessoa me deu um fora? E se a pessoa... A pessoa às vezes nem chega, né? Nem chega. Porque e aí, por medo, antecipação, né? Ela sofre. O que eu falo para essas pessoas? Primeiro, saiba que você tem qualidades diferenciadas, por mais que você acredite que não, que você é normativa. Não, você tem. Você precisa ser lindo, maravilhoso ou linda, maravilhosa. Até porque... Cada um tem seu charme, eu acho. E olha, eu vejo o seguinte, isso é unânime, de muitas mulheres que eu já pesquisei, que eu já conversei, que eu já fiz pesquisas e tudo mais, elas preferem muito mais homens que tenham atitude
do que sejam bonitos, por exemplo. Elas querem homem protagonista, o cara que realmente vai cruzar o salão e vai falar com ela, ou vai abordar, ou vai Ou seja, abrir a conversa. A pessoa insegura tem que saber que ela tem as qualidades também, por mais insegura que ela Exato. seja. E todo mundo acha que tem essa segurança. E sabe qual que é? Lógico que todo mundo tem insegurança, todo mundo tem. E sabe qual que é o pulo do gato? São dois, para quem é tímido. Primeiro, treine. Aí, o tímido acredita que o bom de papo, ele já tem aquilo de forma instantânea. Ninguém tem de forma instantânea. Qualquer competência, qualquer uma. Ninguém tem. Então treina. Treina mesmo, em tempo real. Como é que você vai chegar e vai falar o quê? Logo, fico e outra, olhando só. Aí eu falo, mas eu travo. Então vamos lá, vamos começar a treinar com quem você não quer? Como assim, Ricardo? Vamos lá, vai na fila do ônibus e chega uma pessoa estranha e fala assim, você pode me ajudar? Eu tô querendo chegar em tal lugar. Como é que eu faço para chegar? Você sabe se o ônibus aqui... Vai num supermercado, quando alguém estiver lá escolhendo tomate, fala assim, você podia me jogar... Cara, eu preciso fazer um molho de tomate. Eu não sei. Você pode. E você vai começar a treinar. Mas uma balada, como é que o cara Então, mas isso que eu tô falando, você primeiro treina antes. Porque às vezes a pessoa fala, cara, mas eu não consigo nem chegar nessas pessoas. Então chega em pessoas que você não quer ficar. Tá. Ou seja, para você começar a falar que você sabe que você vai abrir uma conversa, você vai falar com o estranho e vai conseguir rolar um papo. A partir daí, aí sim, vamos pra balada, vamos pro barzinho, vamos pra algum lugar, vamos... E aí o que você vai fazer? Chega naquela pessoa que você não quer ficar com ela. E conversa, simplesmente conversa. Fala assim, olha, onde é que é a fila para pegar tal coisa? Você sabe se... Nossa, porque tá quente aqui hoje e tal. E começa a conversar com pessoas que... Porque se você só vai naquele objetivo, eu quero ir naquela pessoa, porque eu quero ficar com ela, sei lá, eu quero conversar, eu quero dar uns beijos, você já vai com medo. Se você vai com aquela que você não quer nada... Você vai mais seguro, Você vai mais seguro. Se levar um não, tudo bem. E você vai conversar. Simplesmente você tem que ir para conversar. E você vai sentindo a outra pessoa. Esse toque foi bom, hein? Então, às vezes a pessoa ela só quer ir abordar, fazer o approach, naquela que ela tem o desejo ali por algum motivo. Não, chegue em outras pessoas daquela situação. Às vezes você tá no bar, tem alguém do lado, fala de qualquer coisa que tá acontecendo. Tipo, pô, eu tava com vontade de tomar esse drink, é bom. Eu pedi esse aqui, mas... Não, mas é feito do quê? É laranja com vodka, pô, tal, não sei o quê. Quer provar o meu? E pronto, você já vai abrindo. Já vai começando, né? Exato. E ali você vê que a pessoa vai também, muitas vezes, ter a reciprocidade. Se não tem, ótimo. Tenta com a outra. Vai chegar uma hora, por tantas vezes você fez, que se torna natural. E aí é uma camadinha de competência que você... É um verniz, né, na competência que você vai criando para quando você for, de fato, fazer aquele approach, você nem vai perceber. Às vezes até aquela pessoa que você nem estava esperando... Vai rolar um papo, vai rolar alguma coisa, você fala, que pessoa interessante, que pessoa bacana, e eu não tava nem com os olhos para ela. Olha aí, veio segurança. Todo mundo seguro. Que negócio que houve, gente, com a maquiagem da Virgínia, não teve no lance do blush, da base? Né? Eu não sei quem falou mal, qual é o nome? Da Karen, né? Falou, sei lá, testou o batom da Virgínia, sei lá. Pra ver se ela... Batom não, desculpa, a base. A Karen Bacchini? Né? Tem aí algum pra ver? Deixa eu ver. Olha aí. E, não sei se dá pra ver, aqui tem os lugares que ele saiu. E aí tem outros lugares que ele tá super colado. Mas outros lugares ele sai se você... Mas eu tô vendo. Ou seja, acabou com o produto da outra. Mas ele, assim, tá seco ao toque, transferiu um pouquinho. Eu acho que quando você bate nele, ele não vai ficando mate. Tá vendo que aqui não tá mate, tá brilhosinho. Como se ele tivesse um shimmer ali dentro dele. O que você viu? Só esse olha que legal. Vamos lá. O que você percebe? Que ela esperava algo melhor. Você vê que ela vai com cautela. Tipo, aqui tá bom. Você vê que ela começa a achar ponto. Aqui não tanto, aqui tá saindo. E pausas. Então, acho que ela esperava que a coisa fosse bem melhor. Não sei se ela tinha algum tipo de mais afinidade ou não. E você percebe que nesse hesitar, você vê que ela fala com hesitação. Então, são esses pequenos detalhes, Cristina, sabe? Que você vai pegando e vai falando assim, poxa, por que ela falou com essa hesitação? Será que ela esperava algo melhor? Será que ela esperava algo com mais qualidade? E aí, se eu tô, por exemplo, comprando esse batom, eu já ia apertar ela.
Fala assim, mas e aí, o que você acha mesmo? Né? Dá uma nota aí de Acharam 0 a... caro, né? A Me dá uma base, nota ela de 0 falou que a era 10. caríssima, Como é que base. seria isso aí? E aí eu traria outro... Porque se eu estou conversando sobre um assunto, sobre qualidade, sobre fixação, sobre as minhas impressões, e eu vejo uma hesitação quando a pessoa está tentando escorregar, está tentando falar por um lado, olha, gostei disso, mas não daquilo, nesse trecho que eu assisti, eu iria para cima da outras informações para entender aquilo ali. Então, de novo, você pode usar isso numa anamnese, em agentes de saúde. Você pode usar isso no chaveco. Então, você vai conversando sobre um assunto, vai botando um pezinho aqui, houve reciprocidade, houve um sorrisinho. Acho que sempre perguntar alguma coisa é legal, né? Que você falou. Aí, se você, de repente, avança um pouco aqui a sua proposta e a pessoa se assusta, ou ela faz um nojo, fala, então não é por aqui que eu devo ir, deixa eu voltar para cá. Todo mundo leva fora, quem é que nunca levou, né? Exato. Então, e isso em todos os aspectos. Se a gente for para esse lado da sedução e tudo mais, isso é uma coisa muito legal também, que você vai levar muito mais nãos do que sim. Claro. Igual em vendas. Você toma muito mais nãos do que sim. Você vendas, atende... então, nossa. Isso é na vida. Você tem que convencer a pessoa que, né, que aquele produto Mas, Cristina, é bom, que isso vale não é a pena. vida. Você conseguiu todos os sims que você Puxa, desejava? Não, nossa, levei, Ninguém. Não, ainda levo muito não. Não também. é? E até hoje. Então, às vezes, as pessoas elas estão querendo que sejam perfeitas. Tem essa também, né? Porque, assim, onde que as pessoas se instruem hoje? Onde que as pessoas vivem hoje? Onde que as pessoas estão o maior tempo possível? Na internet. Nossa. E a internet é um mundo irreal. É o mundo do filtro, é o mundo do politicamente correto, é o mundo tudo tá maravilhoso, que ninguém solta pum. Eu falo que ninguém solta pum. Na internet ninguém solta pum. Então é um bando de imperfeitos buscando a perfeição do outro. E aí, quando a pessoa vai para a vida, ela acredita que ela precisa, muitas vezes, ter aquela perfeição. Ela não precisa, não pode ter o erro. Mas a internet, né? Como mexe, né? Hoje em dia, que esse negócio... Nossa, tem gente que poxa, eu não sou bonita, eu não sou rica. Olha lá, não sei o que, tá com uma lancha maravilhosa, não sei o que. E mexe, né, com a pessoa, né? Só que a gente tem que saber que, né? Muitas vezes não é a realidade. Realmente tem gente bacana, tem gente feliz, tem, claro. Mas 90% não é. Aí você fala, nossa, mas tem muita falsidade. É o que a gente chama de rito da mensagem dentro do protocolo. Ou seja, você percebe que muita coisa ali foi montada. Então, quando você vê aquele casal maravilhoso, aquela família, aí você começa a olhar, né, que a linguagem silenciosa ela não é só no corpo. Ela é o que está em volta também. Você fala, poxa, mas tá muito perfeitinho, tá muito bom demais pra ser passadinho, verdade. tá muito... Você fala, isso é montado. Tanto é que eu lembro que uma vez uma aluna minha, ela era assistente social. Eu tenho 3 irmãs assistentes sociais. E olha que legal. Ela foi fazer uma visita numa casa de uma pessoa que acho que estava... Ou a criança estava com maus tratos, ou ela recebeu uma criança ali para tomar conta durante um período e tal. E estavam dizendo que ela não estava tratando bem. Ela chegou lá e estava muito bem. E isso chamou atenção. Por quê? Porque estava muito bem. Então era tipo assim, na geladeira tinha Danone, na fruteira tinha as frutas, os brinquedos estavam ali e a criança com uma roupa nova. Você tá entendendo? Tipo assim, cadê o Danone no lixo? Cadê a fruta passando do ponto? Cadê uma casa com vida? Cadê a meinha furada? Cadê o chinelinho? Não, era tudo muito novo. Era tudo muito montado. Aí ela falou, vou chegar num dia que eu não vou falar nada. Chegou uma semana depois. Sem esperar, né? E aí a coisa estava diferente. A coisa não estava de acordo. Cadê isso? Não tem. Cadê não sei o que? Não tem. Então, quando a coisa está muito perfeitinha, você fala, opa, isso pode ter sido manipulado. Tanto é que muita análise minha, quando a gente vai fazer o início de pegar os dados ali, a gente foca muito, principalmente quando fulano vai falar sobre o caso. Ciclano vai dar um esclarecimento do que aconteceu. Muitas vezes, aquilo é montado até pelo advogado. Eu lembro quando foi do MC Kevin, né? Um dos meninos, né? Aquele que caiu ali, aquela coisa toda. Um dos meninos, você olhava, você falava assim, gente, ele estava numa mesa... com todo um enquadramento, uma luz, o olhar, a câmera, que você falava assim, opa! Então, tudo aqui você fala, tem tudo uma textura, tem todo... Não foi um vídeo
que abriu um celular e vão falar. Não, você percebia que tinha uns bullet points, uns marcadores que muitas vezes ele ia buscar para falar. Aí você fala, opa, isso aqui tá Uma coisa armado. montadinha, né? Uma coisa armada. Não Ou, foi uma coisa... quer ver uma que você percebia muito, assim, a mudança? Tem dois muito clássicos. Lembra daquela moça lá acho que foi no Nordeste, que o menininho era o filho da empregada e ele ficou brincando no elevador? Lembro, e ele, lembro. E ele despenca lá de cima? Lembro. Aquela moça, ela, em toda a rede social dela, ela tava com Baby Bliss, que chama? Babyliss. Babyliss. Babyliss e não sei o quê, hiper maquiada e tal, decotão. Vamos falar com, sei lá, acho que era com o Cabrini. Aí ela tava com uma camisetinha Hering branca, você entendeu? Bem, a unha sem a unha de gel, sabe? E tipo sandalinha baixa. Bem básica, né? Ela foi franjinha bem básica, aqui pra você ficar mais, né? Tipo. Então você vê que aquele cenário todo foi montado. Para quê? Para que a minha comunicação tivesse essa contaminação de todo esse rito da mensagem. E isso é importante para tudo, para tudo. Cristina, você no relacionamento, você tem o cara que é o cara bacana, que você vai encontrar vários legais na sua vida, mas você vai encontrar o cafajeste. Tóxico, né? Você vai encontrar o golpista. Abusador. E você vai encontrar o abusador, o agente abusador no relacionamento patológico. E esses caras dão sinais. Dão sinais na linguagem silenciosa para você. Eu acho que quando a pessoa está muito apaixonada, vamos dizer, está num relacionamento, tudo ela minimiza. As coisas isso. ruins, né, normalmente, não, porque não, mas é legal. E ela alucina, né? Também. Porque, no fundo, todo mundo quer que dê certo, é isso. E aí começa assim, né? E vai... Nossa, relacionamento tóxico é o que mais existe hoje em dia, né? E eles dão sinais do que é para onde está indo aquele relacionamento. Eles dão sinais. Mas a pessoa às vezes não vê, né? Por isso. Quando está envolvida, porque está apaixonada. Mas eu já recebi muitos depoimentos dizendo, Ricardo, eu consegui identificar isso, eu consegui identificar aquilo. Eu consegui identificar na minha filha, com o relacionamento dela, com o novo namorado, ou com amigas. Às vezes um olhar, né? A pessoa tem que ficar atenta, né? São detalhes, tipo o jeito que ele fala, a maneira... o que eu falo que é o cardápio de elogios que vai diminuindo para agressão, para crítica, onde vai se afastando você da família. Nossa, a primeira coisa, eu vejo muito isso no caso de família, nossa. Você entendeu? Vai afastando aos poucos, vai tipo, seu irmão não presta, suas amigas são vagabunda, você entendeu? Tipo, seu pai é um encostado, cachaceiro, e aí você vai aquilo todo dia. Só que não é assim cachaceiro, fala assim, seria legal, né, mas seu pai bebe. Aí você fala, putz, meu pai bebe. Aquela sua amiga, mas aquela sua amiga também você queria o quê? Você feia, né? É onde ela frequenta. Então você vai. Aí depois vem esse lance. Você, por exemplo, você gosta de malhar, você gosta do seu corpo. Ele vai falar assim: legal, tipo academia, mas nunca te vi com um livro na mão. Tipo assim, tá na hora, né? Você vê, a Cristina, ela tá com um livro na mão. Tipo, sua amiga lá. Sempre tem uma coisinha pra diminuir a pessoa, Você entendeu? Então, sempre aquilo que você gosta muito, ele vai dar um jeitinho. E a pessoa vai acreditando que porque é dose homeopática, você vai ouvindo de uma maneira... E é uma maneira que é tipo assim, que legal, seu corpo tá legal, mas, tá na hora de começar a pensar em estudar. Você vai querer ficar sendo secretário a vida inteira? E aí você fala, Aí aquilo que era o seu corpo... Nossa, aí você fala, por quê? Porque veio uma patada depois. E isso vai te tornando cada vez... doente física e psiquicamente. Porque você começa a acreditar que realmente você não tem valor nenhum. São pessoas, né, que tem, né? E a pessoa acredita que não vale nada, a pessoa acredita que é feia, a pessoa acredita que não vai ter um relacionamento legal, só ele, e lamba os beiços porque ele é o único que te aguenta. Isso, e chega uma hora que ele vai falar isso também, vai falar assim, e você sabe que, poxa, quem que te aguenta? Por exemplo, a pessoa extrovertida, né? Fala assim, menos, né? Poxa. Sabe? Você tá over. Você tá... o que é? Você tá falando de... Você quer ser o centro da frente? Você quer ser a palhacinha sempre? Sempre você é a palhacinha das festas? Sempre uma coisinha, né? Sempre. Então vai minando, que você começa a sentir assim... você acorda de manhã com medo. E de verdade, as pessoas vão dando... E se culpa às vezes, né? Claro. Acha que ela que é a culpada, né? Muito. Então, às vezes o golpista, como a gente viu lá, o golpista do Tinder, o golpista que às vezes... e isso é para homem e para mulher, viu? Tá 50-50. Tá 50-50, viu? Tá 50-50. Quando a gente fala ele e ela, na realidade é igual. E às vezes você conhece a pessoa quando separa. Eu tô falando isso porque de causa própria aqui que aconteceu comigo. Aí quando você termina uma coisa, aí você vê a pessoa tem um comportamento completamente diferente e fala, puxa vida, como é que eu acreditei que essa pessoa era legal, né? Sim. Né?
Que às porque vezes quando na hora você da fala, separação, assim, quando você o separa... príncipe virou um sapo, né? É. Porque daí é aquele start de você falar, caraca, eu não conseguia ver. No meu protocolo, o último aspecto, que é o A, é a da alucinação. Porque a paixão te alucina, Nossa, a né? pessoa fica O cega. medo te alucina, É. a depreciação te alucina, o grande desejo de conquista te alucina. Então, crenças, aquilo que você já viveu, aquilo que você já experimentou, te alucina, porque você começa a ver ou não ver coisas justamente pelo fato que como que você aprendeu a lidar com aquilo. Uhum. Então as pessoas, muitas vezes, elas nem percebem que está tendo aquele comportamento. Às vezes é quem está de fora fala, cara, você não está vendo? Exatamente, quem está de fora vê Olha mais. como ele está te tratando, ou ela está te tratando, olha É. como é que é isso. E a pessoa, não, mas é que é porque ele me ama. É porque E fora aqueles que fingem que amam mesmo, né? Sim. Quer dizer, aquele namorado perfeito, tá em todos. Aí quando você vê o negócio, você fala, eita, não é nada daquilo. Quando Mas eita. tem, e sempre como a gente fala, sempre vai deixar Um rastrozinho. rastro, sempre. Não é tão explícito para quem não tem esse comportamento, né? A gente fala essa habilidade de observar com mais parcimônia, com mais paciência, com mais detalhe. Eu vou te fazer a pergunta, pena que o nosso tempo está terminando, mas o Ricardo tem que voltar sempre. No caso assim, tá tendo... gente, eu tenho outro negócio de fofoca, não faço programa de fofoca nem nada, mas tem coisas que a gente vê. Tá acontecendo hoje em dia, qual é o negócio com a Patrícia Poeta e com o Manuel Soares, né? Então, Eu fiz análise, inclusive. Então, tá uma coisa mesmo que tem que tomar uma atitude, porque não tá legal os dois juntos. Você tem que sacar que... Eu não sei quem é culpado, quem é mais assim, quem é mais assado, mas uma coisa é fato. Eles não estão bem. Os né? dois não É isso aí. tá casando, né? Como é que você analisa? Primeiro que essa pergunta ela tem muito mais valor você respondendo, né? Você com quantos, né? Olha a quantidade de anos que você apresenta, você está na televisão, você sabe que é claro essa química quando existe ou quando não existe. Né? E você também, por estar na televisão por muito tempo, eu posso até fazer essa pergunta meio que retórica. A gente sabe que, como em qualquer empresa, nas frentes das câmeras também, ou na televisão, Tem muito isso. você tem a disputa de quem que é a estrela. Claro. Ou quem Competição, que vai... Competição, né? quem que vai depois herdar o próximo... É que nem quem vai herdar a próxima novela, quem que vai herdar o próximo programa, qual é o nome que vai estar no radar, né? E ali você vê claramente uma disputa de estrelismo. Só que, quando eu fiz análise, muita gente falou assim, nossa, mas ela foi indelicada com ele naquele momento. Eu falei assim, gente, e a gente estava até falando sobre isso nos bastidores. Vocês não têm ideia do que é o diretor gritando na tua orelha, programa ao vivo, a pauta às vezes indo para o lado e a coisa indo para o outro, televisão e rádio não pode ter silêncio, né? Sempre tem que ter alguém falando. Eu falo que o mestre disse ao Silvio Santos, que eu acho impressionante o quanto que ele preenche os espaços, ele não deixa um espaço vazio. E ali, naquele momento, você percebe que quando o GPT lá não entra e ela vai para o papel e ele faz muito bem a parte dele, que deixa eu começar a falar, ele fala, olha, porque realmente é um chat, e ela tá com o diretor ali, faz isso, faz aquilo, e ela fala, então, gente, peraí, deixa eu mudar. E aí, então você percebe que tem muita coisa que as pessoas de fora alucinam, porque já estão querendo ver, já aquela coisa, tá vendo? Passou na frente, não, é isso, porque é negro, não, porque é mulher. Aí começam as hashtags. Nossa. Então, existe, primeiro, Agora, o programa, né? o programa é Tem que tomar dela, muito cuidado com isso, não é né? Encontros com Patrícia Poeta? Esse é o nome do programa. Encontros com Patrícia Poeta. Ele é um co-apresentador. Então, ele também teria que saber que é que nem eu falo, tem o piloto e tem lá o copiloto, que agora tem acho que até outro nome, é o comandante e o piloto. A última voz é do comandante. Agora, uma coisa é fato. Você não consegue fazer um programa com alguém quando não tem harmonia. Por mais que... Gente, sem harmonia, não dá. Principalmente... Você sabe, eu com a doutora Anaí, que eu amo a Anaí, né, que é psicóloga, que fazia caso de família comigo nesses quase 14 anos, a gente estava super bem. Até no olhar, né? No olhar. Porque é muito ruim você trabalhar num ambiente tóxico, num ambiente ruin. E agora eles estão com uma batata quente na mão. Eu não consigo, juro. Deve ser horrível. Já pensou, você deve saber quanto tá filha da mãe, vai tropeçar, vai se dar mal. É horrível você que trabalhando sabendo que tá todo mundo torcendo para você se dar mal, né? Exatamente.
É muito... E às vezes até nos bastidores, né? Não, sim, tô falando no Até, geral, começa a tentar, é uma câmera que não te pega, são comunicações que vêm de um lado e vêm do outro, um pede um, aí o diretor pede outro, aí muda no meio do caminho, você fala, caraca, o que eu tenho que fazer? E agora eles estão com uma batata quente na mão, justamente por conta dessa polarização, por conta das hashtags. As pessoas têm que tomar muito cuidado com o que falam na internet, porque as pessoas agora estão em cima dessas muito hashtags. cuidado. Porque imagina, nós temos uma mulher e nós temos um negro. E aí, como é que faz agora? Qual que vai ceder para quem? Porque as pessoas estão muito em cima disso. Em vez de entender a competência, em vez de entender... Porque por conta de características, pode perceber, o mundo dividiu já com uma culpabilidade ou com salvo-conduto. Ou porque a pessoa é negra, ou porque é branca. Ou porque é gay, ou porque é hétero. Ou porque é cis, ou porque é trans. Ou porque é rico, ou porque é pobre. As pessoas já falam, não, tem uma dessas características? Ah, então pode. Ou tem uma dessas características? Ah, não pode. Então as pessoas estão julgando tudo aquilo não por competência e habilidade. Competência, você falou exatamente. Mas mas é um negro. Ah, é uma mulher. Ah, não, mas ela é mulher do diretor. Porra! Gente, cadê o empoderamento? Assim... Cadê a sororidade? Quer dizer, aí agora tem... Não, porque a mulher agora é porque ela teve um jeitinho. Então, você tá entendendo? Eu falo assim, o quão tóxico a audiência está. Exatamente, prejudica. A audiência está tóxica, porque ela quer encontrar um motivo, e um motivo de cancelamento, um motivo de jogar na fogueira, além do trivial. Não, tem que ter uma característica. Então, de novo, é porque é negro, porque é branco, porque é cis, porque é trans, porque é hétero, porque ou porque é de direita, ou porque é de esquerda. O cancelamento dos dois, né? Falam mal dela e falam mal dele na internet. Né? Então, mas uma coisa é fato, gente. Não dá, porque fica uma coisa muito, muito esquisita, porque o telespectador, por mais que não seja de televisão, saca quando tem alguma coisa errada. Sente, é porque o olhar e tal. Tudo. É uma coisa muito... Eu tenho agonia de ver que eu... Sabe assim, quando... Sabe? E claramente está se percebendo isso. O que eu vejo é a audiência, ela está vendo às vezes muito mais coisa do que o normal, assim, do que o que realmente está acontecendo. Sabe aquela coisa que você já fica esperando para bater? Sei, então é tipo assim, eu sei que vai errar, então eu fico olhando com lupa, mas que realmente ali... A linguagem silenciosa dos dois não tá encaixando, não tá encaixando. Sintonia. Às vezes a pessoa não tem sintonia, né? Só que você sabe muito melhor do que eu. Não tem química, às vezes não dá pra Cristina, você sabe muito melhor do que eu. 90% do que realmente a gente nunca vai saber, porque é de bastidor. Claro, tem muita coisa que você falou aqui, falou ali. É de bastidor. Você nunca vai saber. É uma coisa muito... Vamos brindar aqui, né? Gostou desse drama? Gostei. Gente, eu quero dar um de presente pra ele. Vamos brindar. Cadê? Vem cá, vem cá. Dá pra ele. Olha só, aqui, é gostosinho esse negócio, viu? Hein? Felipe. A primeira vez que eu experimentei foi no podcast, eu gostei tanto. É o hidromel suave, tradicional. Olha aqui, ó. E olha que eu não sou de beber, hein? Mas esse negócio tá até gostosinho. O hidromel é gostoso pra caramba. Porque é docinho, né? Você vai tomando, quando você vai ver, você já tá altinho. Já tá doidona. Muito bom, Mas, Ricardo, e me conta agora. Então, agora você tá no teu canal direto, Não Minta Pra Mim. Não Minta Pra Mim. E o que você vai falar? E você faz live quantas vezes por semana? Então, a live acontece no Instagram pela manhã. Que é os papos peripatéticos, onde eu vou filosofar. Tá. Então, o que eu faço? Eu vou caminhar, eu aproveito e fico trocando ideia. Já estamos no 32 já. Eita. Eu já falei que eu já andei 160 quilômetros com a galera. Então 2 vezes por semana. Então a live você faz de manhã, normalmente às 8 da manhã, 8 vezes? 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. Então eu caminho e o pessoal vem caminhar comigo. E quando você resolve fazer, as pessoas que te pedem para você abordar tal assunto? Sim, às vezes eu abro e falo, vamos falar sobre o que hoje? E a gente fala sobre comportamento humano, fala sobre vida, fala sobre tudo que envolveu o ser humano. E no Não Minta Pra Mim, no YouTube, são as análises, né? Aí você tem o Instagram também, o Não Minta Pra Mim. Você tem lá o TikTok, o Não Minta Pra Mim. Então, quer me encontrar e Não Minta Pra Mim. E estamos no IBEST agora também. Nossa! Eu tomei um susto. Tem que voltar nele. Alguém chegou e falou assim, pô, Vitor, você tá no IBEST? Eu falei, nem eu sabia. Quando é que vai ser? É por agora, tá rolando, né? Tá rolando. E pra votar é muito fácil. Faz? Olha que legal. nãomintapramim.com.br/vote. Ficou mais fácil. Você colocar não minta pra mim, nãomintapramim.com.br/vote, já vai direto pra lá. No link aí você vai lá e dá um coraçãozinho. Você pode votar todo dia, inclusive.
Todo dia que Então a pessoa pode votar várias vezes quando quiser. É eu igual falo igual assim, Big Brother. não, é o seguinte, Pode votar quantas vezes? ó, toda vez que você for fazer cocô, você lembra de mim Opa. e vota. Sabe quando você entra num torninho? Tipo assim, eu vou fazer cocô, o que eu vou fazer aqui? Votar no Ricardo Ventura, pronto. Porque todo dia você faz cocô e todo dia você E vota em mim. normalmente você Pronto. vai com o celular. Olha aí. E normalmente você vai com o celular. Então já mandei aqui uma mensagem subliminar aqui, ó. Olha que Sentou no legal. troninho, vote no Não Minta Pra Mim. Olha lá, porque geralmente o celular faz parte até do número 2. Hoje Não em é? dia, né? Você vai com o celular, onde você vai, você leva o celular. Gente, adorei te receber aqui. Eu que adorei. Grande honra. Olha, é uma coisa muito bacana a gente ver pessoas, né, que cresceram, né, e chegaram do jeito dele, né? Eu sei o seguinte, gente, a sobrevivência, né? Como foi tua infância, isso tudo, você nunca pode levar pro lado errado. Sempre tem alguma coisa boa. Por mais que a tua infância Sim. não tenha sido maravilhosa, por mais grana que a tua família não tenha tido, teve. sempre leva pro lado positivo, porque a gente sempre aprende, Sempre. né, a sair dessa, e a gente sempre vê pro lado positivo, porque nunca ninguém tem o que fala que tem. É isso aí. Ou seja, a nossa vida é o nosso tesouro, né? Muito E é bom. o que você fez com a tua. É isso E aí. vai fazer muito mais. Graças a né? Deus. Amém. Adorei tua Eu presença que adorei. aqui. Quero voltar mais vezes, Vambora. Gente, esse aqui foi o Ricardo Ventura do Não Minta Pra Mim, porque aqui pode tudo, tá? Beijo, gente. Até a próxima, Ricardo. Até a próxima.